gente, começando agora mais um VivaCast, podcast da Juventude Viva Extraordinária aqui da Catedral Ressurreição. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é te impulsionar a viver o extraordinário de Deus. E hoje a gente tá com uma mesa muito especial. Eu acabei arrastando o bispo aqui pra ser host. Não sei se vocês já viram um bispo sendo host de um podcast, né? Então senta aí que hoje vem história, porque a gente tá com uma convidada muito especial, muito especial. O nome dela é Pastora Rosângela Donato. Vou falar um pouquinho aqui, apresentar ela para vocês. Ela é casada com Ronald Grip, muito chique esse sobrenome. Ela é mãe de Abner, formada em Teologia e Psicologia. E ela lidera a Igreja Metodista Central em Muriaé, Minas Gerais, não é isso? Isso. E ela exerce um ministério muito relevante, muito influente, lidera mulheres. E a gente vai estar aqui hoje sendo muito abençoada pela vida dela, da pastora. Bem-vinda, pastora. Obrigada. Estamos muito honrados com a sua presença, viu? É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto que desafia a gente todos os dias. Show. E assim, a gente queria começar conhecendo um pouco sobre a sua história com Jesus, né? Uhum. Como foi que você aceitou, se entregou para Jesus? Você sempre foi cristã, veio na família cristã? Como é que foi? Olha, eu vim de uma família católica extremamente tradicional no catolicismo. Uma família, eu sou descendente de italianos dos dois lados, famílias Zainotti e família Zanucci. E por ser, de uma família italiana, é uma família muito conservadora no catolicismo. Na verdade, uma família que tinha muitos preconceitos com o evangélico. E eu me casei com um metodista. Então, um dos desafios, quando eu comecei a namorar o meu esposo, foi exatamente ele ser evangélico. Então, assim, era um pouco desconfortável para minha família saber que eu estava namorando um crente dentro da linguagem do senso comum, daqueles que não entendem, da maneira correta. Só que acabamos nos casando e quando eu fui me casar, eu e meu marido participamos do curso de noivos na igreja católica. E o meu marido foi convidado a jurar que nunca me levaria para a igreja dele. E aí ele foi totalmente assim, ético em dizer o seguinte: olha, eu não vou jurar porque está fora da minha crença, mas eu vou dar minha palavra que eu nunca vou convidá-la para a minha igreja. E realmente ele nunca me convidou para ir à igreja dele. Só que eu vim de um contexto muito violento. Eu vim de uma família que tinha históricos de assassinatos, de uma família muito disfuncional, e caí dentro de uma família muito amorosa, muito generosa. E o que mais me chamou a atenção, que a minha família era muito envolvida na liderança da Igreja Católica, e eu estou com liberdade de falar isso, não denegrindo ninguém, nem a instituição, mas eu nunca vi meus pais de joelhos orando. E todas as noites eu via meu marido de joelhos orando. E aí, quando eu olhava para ele assim, de joelhos orando, eu achava diferente. E sempre que ele terminava de orar, ele lia a Bíblia e ele me perguntava: posso ler para você ouvir? Eu: pode. Aí ele lia. Você entendeu? Não. Posso te explicar? Pode. Nesse contexto de ler e me explicar, com 8 meses eu aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador. Que benção. Só que foi um conflito para minha família. Porque quando a minha família ficou sabendo, a minha mãe ficou sabendo da minha conversão no aniversário do meu pai, numa festa que estava acontecendo na casa deles. E a minha mãe me agrediu fisicamente, na frente dos meus amigos. E me mandou escolher: ou fica com essa sua experiência, ou fica com a família. Então foi um tempo de muito sofrimento. Ficar excluída da família. Todas as vezes que eu tentava aproximar, eu era muito agredida. E ela diz hoje ela é convertida, ela diz hoje que ela não gosta nem de ouvir eu falar sobre isso, porque ela tem vergonha. Mas passamos por essa experiência. E o meu encontro com Jesus foi assim, através do testemunho, da oração do meu marido. Eu posso colocar da minha cunhada também, que foi um diferencial na minha vida. Meu Deus, que história benção. poderosa, viu? No caso, sua mãe hoje, ela também é evangélica. Sim,
E ela se converteu através de você? É um culto? Sim, as minhas irmãs, os meus cunhados, todos servem a Jesus hoje. Depois de quanto tempo isso, mais ou menos? Eu não sei, eu sempre brinco que eu tenho conflito com os números. Então eu evito falar datas porque eu vou errar. Né? Eu não me lembro há quanto tempo, mas foi um tempo assim, eu posso dizer uns 5, 6 anos. Nossa. E você sempre ali, insistindo e Sim. honrando a vida deles com oração, Sim. sem eles saberem. Sim. E ela entregou a vida para Jesus. Sim. Que forte. Isso, Gabi e pastora, é muito comum, né, num país católico como o nosso, né? De maioria católica, de tradição católica. A nação, ela só veio ganhar a liberdade de culto em 1891, né? Mas mesmo assim com muitas reservas. Ainda hoje a gente sente o reflexo disso. Tem uma história muito parecida na minha casa, porque a minha irmã mais velha, meu pai foi um pai rígido, e especialmente com as mulheres. Eram 3 meninas e 3 meninos, né, na época. E ela namorou muito cedo e casou aos 17 anos. E foi morar no Rio de Janeiro com um militar. Meu cunhado era um homem de Deus militar, não eram crentes. 2 anos depois, ela se converteu na Igreja Batista. E meu pai ligou para ela e disse assim, olha, seguinte, você é adulta, é de maior, mas você não traz Bíblia para aqui. Você não prega religião aqui, porque a gente já tem. Então, quando você vier aqui, saiba que esse assunto não se toca. Eu proíbo você. E foi assim por muitos anos. Quando eu completei 20 anos, aí eu já era de maior, ela veio aqui para passar 6 meses de uma licença prêmio, alguma coisa assim do marido dela. Pronto, foi quando eles me evangelizaram. E eu também sofri, já numa carga muito menor, mas eu também sofri essa resistência com os meus pais em relação a isso. Meus irmãos, né, que um deles o Senhor já levou, salvo, né, e o outro continua a estar na nossa comunidade. Então, essas resistências, né, são quase que inexplicavelmente comuns no Brasil, né, católico, como a gente conhece. Então, é muito interessante essa experiência. E, assim, um homem de oração, né? Veja o que aconteceu, né? Que bom. Vamos saber disso. Até hoje ele tem essa característica, sabe, bispo? Às vezes eu acordo de madrugada e ele está de joelhos orando pelo meu ministério. Isso aí é muito lindo de testemunhar. Ele realmente tem chamado para essa área da oração. Que bênção. E eu estava lembrando que ontem a gente estava escutando a palestra, a pregação do pastor Alex Castilho, que estava lá na nossa igreja, e ele falou que, assim, falando de família, né? Por que as famílias são tão atacadas? Porque alguém que vai fazer algo extraordinário vai vir de onde? De uma família. Ele até citou o rei Davi, né? O rei Davi veio de onde? De uma família. Aí o bispo falou, não, porque o seu cunhado, foi ele que lhe evangelizou, foi isso? Meu cunhado e minha irmã. Isso, Aí vê, o bispo. Família. O bispo, né? Eu também fui evangelizada pela minha irmã. Ela orava por mim, me convidava para ir para a igreja. Meu cunhado também, que é o filho do bispo. Eu sempre recusava, sempre. Eu tinha uma resistência muito grande, até por questões familiares também. Mas aqui estou eu, né? Também família. Oração da minha irmã, meu cunhado, com certeza. E é muito interessante isso, porque a senhora está aqui hoje também, fruto de oração, né? Do seu marido. E quanto ao seu chamado, assim, você tem um chamado pastoral, né? Que eu estava olhando o seu Instagram hoje, olhando no YouTube, vendo tudo, stalkeando, né? E eu vi que a senhora tem um ministério muito relevante, incrível. Eu fiquei muito inspirada. E como é que surgiu esse chamado, assim, de Deus? Se houve alguma resistência? Porque, assim, você sai como aquele meme, do 0 a 100 muito rápido, né? Católica, que a família resiste, e do nada, pastora de multidões, né? Como é que foi esse processo? Então, em 91, eu fui participar de um encontro de avivamento. Nos anos 90, isso estava muito forte na nossa igreja. E eu tive uma profunda experiência com o Espírito Santo. E nessa profunda experiência com o Espírito Santo, o Senhor transformou a minha vida poderosamente. Eu estava numa cidadezinha do interior, uma cidade de 3.000 habitantes, numa igreja pequena de uns 20, 30 membros. E não tinha, naquela época, que a gente não tinha as redes sociais, né, bispo? A gente não acessava
nada de diferente no meio evangélico para poder nos inspirar. Só que eu tive uma experiência poderosa com o Senhor. E essa experiência marcou tanto a minha vida que eu comecei, mesmo recém-convertida, a vivenciar coisas muito novas em Deus, ao ponto de sofrer, bispo, uma grande perseguição nessa cidade. Nessa cidade eu fui expulsa de supermercado. Meu Deus. Nessa cidade eu era chamada de bruxa. Ei, Nessa cidade as pessoas mudavam de rua, de calçada, quando me encontrava na rua. Eu sofri muita rejeição nessa cidade, devido à minha experiência com o Senhor. E vivendo uma experiência impactante com o Espírito Santo, eu me senti chamada para o ministério. Aí eu cheguei para o meu esposo e falei com ele assim: eu quero ser pastora. Aí ele olhou para mim e disse assim: você sabe o que é ser pastora? Eu falei assim: não sei não. Mas eu quero. Eu quero ser. E aí ele foi e compartilhou com um amigo da Igreja Batista, pastor Ronaldo, a respeito do meu interesse. E o pastor deu um livro para ele, do Spurgeon, a respeito de ministério pastoral, e disse para ele assim: Ronald, dá esse livro para Rosângela ler. Se ela ler e continuar querendo ser pastora, apoia ela. Ele chegou em casa, me deu o livro e falou: lê. Eu li o livro assim, rapidamente. E disse para ele: eu quero ser pastora. Uau. Aí ele disse: então eu vou te apoiar. Aí eu fui fazer teologia, né? E aí iniciei o meu ministério. Que maravilha. E hoje você lidera mulheres. É isso? Na verdade, hoje, eu estou na liderança mesmo de uma igreja local. Né? As mulheres compõem a maioria da igreja, né? Não tem como. Mas a minha ênfase mais é liderança e pastoreio mesmo. Incrível. O senhor teve resistência também, não foi, bispo? Na verdade, o senhor teve. Em relação ao chamado? O chamado pastoral. Tive. Minha experiência foi diferente da dela, porque eu senti o chamado, eu percebi o chamado, porque a evidência do chamado ela também se dá na comunidade. Além de algum tipo de ardor no teu coração, um incômodo, talvez um sonho, tudo isso, e eu tinha. Também a comunidade diz para você: olha, você começa a pensar nisso, começa a levar isso em consideração e tal. A comunidade é uma forma também de Deus te falar. E então eu, na verdade, protelei por muitos anos, né? Por várias razões. A questão trabalho, família. Eu venho de uma família de um homem muito trabalhador. Meu pai era um cara que acordava de 4 da manhã todos os dias e ele ensinou a gente nesse caminho. Então, como a minha denominação inicial era uma denominação que ela me mostrava o seguinte: se você quer ser pastor, largue tudo, vá para um seminário, se prepare e depois venha. E se porventura tiver uma igreja que lhe acolha, beleza. E você vai mostrar o seu valor. E então, eu não queria aquilo. Eu disse: eu não vou ser pastor nunca dessa maneira. Por quê? Porque eu tenho uma família para sustentar. Então, isso era muito forte dentro de mim. Então, eu jamais seria um pastor se eu tiver que passar por esse processo de deixar minha família aqui dependendo de uma oferta de um ou de outro. Não vou passar por isso. Então, eu me lembro que, num determinado tempo, eu comecei a fazer seminário, indo 2 vezes por semana para Recife, porque nem tinha EAD, né? Não tinha teologia à distância, não existia, não se falava nisso. E eu ia 2 vezes por semana de ônibus para Recife, depois do meu dia de trabalho, para chegar em casa, tipo 11h30 da noite e tal, para poder começar alguma coisa. Mesmo assim, eu ainda protelava, né? Eu protelava. E então, quando eu conheci a Igreja Anglicana, então, o que foi que aconteceu? Qual foi o meu impacto inicial na Igreja Anglicana? Eu cheguei na Igreja Anglicana e vi vários pastores que eram bivocacionados. Eram pessoas, contadores, advogados, bancários, que estavam à frente da igreja. E então eu digo: que coisa, como é que é isso aqui, né? Então aquilo me despertou interesse, ou voltou, né, dentro de mim a queimar aquilo novamente. E eu comecei como ministro. Então, na nossa igreja, o ministro ele não é uma pessoa ordenada, ele é autorizada pelo bispo a servir em algumas questões pastorais, e eu comecei assim, né? Então, e aí depois veio a ordenação e tudo mais. Então, houve uma resistência minha, no primeiro momento, e eu diria que, em grande parte, por essa que, para mim, era uma dificuldade. Eu largar tudo para ir para... talvez eu não tivesse, naquele momento, uma clareza, né? Ou mesmo um mentor
que pudesse me trazer mais luz. Mas como eu era muito ocupado com as coisas do trabalho, de sustento da família, que aquilo era muito forte em mim, então eu fui levando. Mas eu creio que, no final das contas, Deus faz tudo no tempo dele. E chegou o tempo que eu não tive mais como resistir, né? Mas, deixa eu aproveitar, Gabi, e aí o que mais, não chega a impressionar, mas que destaca, né, que salta à nossa vista é o Ministério de Mulheres na igreja. O Ministério de Mulheres da igreja na igreja não é uma coisa recente, mas mesmo não sendo recente, a gente percebe os embates, as dificuldades para superar, né? Então, a senhora é uma pastora sênior na igreja. A senhora não é um auxiliar, não é parte da equipe. A senhora... E um pastor, ele não é só um pregador de domingo. Um pastor, ele cuida das ovelhas, ele administra um patrimônio, ele administra finanças, ele cuida de tudo aquilo ali, né? Então, a tarefa pastoral é bem mais do que um sermão dominical. Como é que foi, na sua experiência, né, já de 30 anos, essa trajetória? E, veja, você começou com a dificuldade na conversão em casa, depois uma dificuldade com experiências com Deus numa cidade, e depois decide ser pastora num ambiente que tem um nível de hostilidade em relação a isso. Conta pra gente, como é que foi isso e como é que é viver isso? Bispo, quando eu fui nomeada para a minha primeira igreja, porque eu fiquei um tempo como evangelista, talvez seria o diaconato aqui na Anglicana, nessa cidade onde eu passei por esses conflitos. Só que nessa cidade tentaram me matar. E aí, para preservar a minha vida, o meu bispo, junto com o meu pastor, decidiram me tirar da cidade, até mesmo para me poupar, porque se acontecesse alguma coisa comigo, iria refletir na vida da igreja, né? A igreja ia ser responsável pela minha vida. O pano de fundo era mais do que me dar uma oportunidade para o ministério, mas era também uma questão de proteção com a minha vida. Eu fui pastorear Cariacica, uma cidade da Grande Vitória. E eu fui para uma igreja sem estrutura nenhuma. Então, eu fui para uma igreja que não tinha 15 membros, sem estrutura financeira, mas era o início. Iniciar o ministério pastoral foi muito difícil, em todos os sentidos. No sentido de capacidade humana, porque quando nós estamos começando, nós não temos a bagagem que nós precisamos para dar as respostas dos desafios que chegam, e não tem como fechar os olhos para o preconceito. Eu me lembro de uma cena. O senhor fundador dessa igreja, ele estava muito curioso quem seria a pastora Rosângela que iria assumir essa igreja quando eu fui nomeada para lá. Ele começou a fazer pesquisas a meu respeito. Ele era um membro da igreja? Ele era um membro da igreja. Tá. E ele não tinha respostas a meu respeito, porque, como eu falei, não era a época das redes sociais, né? Então, ele não tinha como... Ele não teve a facilidade que Gabi teve. Não teve. Hoje foi, viu? E aí, ele ficou na expectativa de saber quem era eu. E ele criou um imaginário de quem seria a pastora. Ele imaginou que seria uma mulher de uns 40 anos, negra e forte. Né? Então, a pastora que vai chegar para nos pastorear, ela tem esse estereótipo. E ele criou isso na cabeça, porque ele tinha ouvido alguém falar assim, não, mas ela é uma bênção. Não, ela vai trazer resposta para a igreja de vocês. Ele criou esse estereótipo. Quando eu chego, ele vê uma menina de 22 anos, magrinha, branquela. Aí ele balançou a cabeça e falou assim, agora a nossa igreja está acabada. Que querido, obrigada pela recepção excelente. Se não avançou até agora, não avança mais. Né? De tão decepcionado que ele ficou quando ele me viu. Né? Que ele falou assim, essa menina aí... Pelo amor de Deus. Vai dar. Estamos perdidos. Estamos. Né? E foi assim, uma das pessoas que mais me amou naquela igreja. Uau. Né? Porque ele viu aquela igreja crescer. Né? Ele viu aquela igreja romper. Só que não tem como fechar os olhos, bispo, que há preconceitos com o ministério feminino.
talvez hoje a mulher pode enfrentar menos preconceito em relação a estar no altar pregando, estar ministrando um estudo, estar na intercessão, estar desenvolvendo os ministérios locais, desde que ela não exerça atos de governo. Então, a mulher estar inserida na vida da igreja não é problema, mas a mulher exercer atos de governo é um grande problema para alguns. E não adianta a gente fechar os olhos que isso não acontece, porque acontece. Né? No início foi mais desafiador. Entrava a questão da idade, da inexperiência. Né? Hoje eu tenho uma história, né? Hoje eu tenho um legado. Então, quando olham para o meu ministério, não tem como não dizer que não é legítimo a bênção de Deus sobre o meu ministério. Mas mesmo assim, mesmo depois de 30 anos liderando igreja, mesmo hoje tendo um ministério reconhecido, ainda não dá para dizer que não sofre preconceito. Sim, tem preconceito, sim, mais discretos, né? Bem mais discreto, mas ainda é uma realidade. É uma verdade que a gente olha e... né? É verdade. Bom, por isso eu perguntei, porque nós somos uma igreja que ordena mulheres já há décadas. E eu sempre senti essa dificuldade com algumas pessoas com o ministério feminino. E a gente sabe que em algumas igrejas isso já é normal há muito tempo. E algumas igrejas hoje estão lutando em relação a isso, estão ainda em debates. E cada ano que eles têm uma assembleia, um sínodo ou concílio, cada um tem o seu estilo. Mas esse assunto vem para a mesa novamente e é debatido. E para nós, mesmo tendo já essa experiência e o testemunho de mulheres extraordinárias na nossa igreja a nível nacional, aqui na nossa diocese nós não temos duas reverendas na nossa diocese, ordenadas, mas elas não são sêniores ainda, né? Mas na diocese de Recife e na diocese de João Pessoa, nós temos algumas com excelentes testemunhos daquilo que Deus tem feito através da vida delas. Então, daí essa questão. Então, nós, embora sejamos uma igreja que já é parte da rotina da igreja ter as mulheres no clero, mas a gente percebe isso que a senhora está falando aí. Agora, contra fatos, não existem argumentos. Assim como Gabi hoje pesquisou e encontrou lá uma igreja, né, que já está na casa dos milhares, não tem como alguém negar aquilo que Deus tem feito, né, através da sua vida. Eu queria que a senhora falasse dessa igreja de 15 pessoas, quando você chegou em Cariacica, e alguns anos depois, um pouco mais de uma década depois, você teve que sair para uma outra região. Onde você chegou e como foi sair de lá? Porque o pastor, ele se apega ao rebanho, ele ama o rebanho, ele vive por aquele rebanho, né? Ele apacenta aquelas ovelhas. Como é que foi essa transição de sair e como é que as pessoas se calaram diante daquela magrinha, branquinha, de novinha que chegou ali e agora vai acabar com a igreja de vez? Bispo, como eu falei, quando eu cheguei em Campo Grande, que é Cariacica, né, que é o bairro de Cariacica onde a igreja é instalada, tinha esse grupo, era uma casinha assim toda quebradinha, né, porta quebrada, janela quebrada, 3 banquinhos de madeira de um lado, 3 banquinhos de madeira do outro, e ali a gente começou a ministrar. E eu era muito simples, eu vim de cultura rural. Então, até eu me casar, eu trabalhava no meio da lavoura, eu trabalhava plantando feijão, eu trabalhava apanhando café, eu trabalhava junto com os peões. Meu pai ficou preso, porque eu estou dizendo para vocês que eu vim de uma família disfuncional, de um histórico de assassinato. E nesse período que meu pai ficou preso, eu tinha que estar lá no meio da lavoura mesmo, junto, né, com os peões, trabalhando. Então, quando eu chego em Cariacica, vindo de um contexto de muita simplicidade, sem ninguém para me representar, sem ninguém para me validar no ministério, eu tive que enfrentar as dificuldades normais, naturais de um ministério, mas tive também que lidar com a minha falta de conhecimento.
Então, eu não sabia, né, como eu falei para o senhor, hoje eu sou superintendente distrital. Né? Eu não sabia que se eu não tivesse condições de me sustentar dentro de uma igreja local, eu poderia ir até o meu superintendente e pedir ajuda. Então, ali eu desenvolvi uma estrutura íntima com Deus de buscar socorro no Senhor. Então, quando aquela igreja me recebe, ela me recebe de forma hostil. Ela me recebe dizendo assim, olha, nós não temos como te sustentar. Se você não quiser ficar aqui, você pode ir embora. Mas nós não temos como te sustentar. Só um cartão de boas-vindas. Só boas recepções. E eu, né, sem saber que eu poderia correr para o meu bispo ou para o meu superintendente e dizer assim, estou desamparada. Então, eu fui para a oração. Eu fui colocar para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu tenho um filho, bebê, e eu preciso de sustento. E nisso, Deus levantou uma pessoa para me sustentar mesmo. Deus levantou. Depois, na outra oportunidade, eu conto detalhes, né? E aí nós começamos. Aí a liderança daquela igreja chegou e disse assim, olha, nós não te conhecemos. Nós não temos como te remunerar para você poder ter condições de ter um sustento, né, confortável. Mas faz o seu trabalho, vamos ver daqui a um tempo, né? O que vai acontecer com você. E aí, eu sou muito espiritualista, né? Eu sou daquela que vai orar, que vai buscar o Senhor, que vai, né? E eu gosto de trabalhar. E nós começamos nesse... Eu lembro, bispo, uma primeira reunião de oração que eu dirigi. Tinha 9 pessoas. Das 9 pessoas que estavam na reunião, 7 caíram endemoniadas. Jesus. Eu falei assim, olha, que igreja que eu pastorei? Meu Deus. Não tinha Como é que é essa igreja? 9 pessoas, só tinha 2. Meu Deus. Aí uma, né, que é uma gracinha, ama a vida dela, ela chegou tremendo para mim. Ai, pastor, eu achei que eu ia cair também. Tá todo mundo caindo, eu vou cair também. E não era no espírito. E não era no espírito. Não era no espírito. Isso é importante. Não era no espírito. Então, é nesse contexto, num contexto muito hostil, porque era uma cidade muito violenta, em uma situação de muita escassez. Ali eu passei necessidade. Passei necessidade até mesmo de comida. Só que eu sempre tive a mão do Senhor me sustentando. Só que naquele primeiro ano, bispo, uma igreja que tinha 15 pessoas, naquele primeiro ano eu ganhei 40 pessoas para Jesus. Meu Deus. Naquele ano. Que mover, viu? quase 300 pessoas. 40 pessoas para Jesus naquele primeiro ano, numa cidade que eu não conhecia, né, num lugar difícil para eu poder me estabelecer. E a partir daí, a igreja foi crescendo, foi multiplicando. E, bispo, pensa num lugar que nós vimos milagres. Pensa num lugar onde nós vimos os sinais de Deus se manifestar. Como eu falei para o senhor, se tornou a maior igreja do estado do Espírito Santo. Então, assim, né, a gente louva o Senhor por tudo que Deus fez no tempo que nós tivemos ali. Quando foi para eu sair, foi dramático. Porque a nossa igreja é episcopal, nós somos itinerantes, o bispo pode nos conduzir para qualquer lugar que ele entender que é de Deus. E eu tinha adquirido um terreno para construir um templo grande lá na cidade. O projeto já estava pronto e eu iria iniciar esse projeto. Isso quando foi em novembro, num sábado de madrugada, 3 horas da manhã. Nós estávamos no concílio. O meu bispo manda me chamar para uma conversa. E aí, quando ele me chama para essa conversa, ele diz assim: Rosângela, eu sei que você vai sofrer muito, mas eu vou precisar te tirar de Campo Grande. Aí ele me disse o seguinte: tem 3 noites que eu não durmo, porque eu sei que você vai sofrer, mas Deus está me mandando tirar você de lá e te levar para um outro desafio. E eu dei inúmeras justificativas para não sair. Não posso porque meu filho está estudando, não posso porque eu também estou estudando, não posso porque eu tenho um grande projeto para a cidade, não posso porque eu amo a igreja cresceu comigo e tal. E ele disse: mas Deus falou comigo. E aí eu virei para ele e perguntei: bispo, o senhor falou realmente? E aí ele disse: falou. Eu sei que você vai sofrer, mas Deus falou. Aí eu falei para ele: para onde? Aí ele foi bem episcopal. Ele disse assim: olha, você pode sair daqui da minha sala, voltar para
Cariacica e continuar pastoreando lá sem saber para onde Deus está me mandando te mandar. Mas se eu disser, você está nomeado, você não tem mais argumento, você vai ter que ir. E aí eu virei para ele e falei assim, o senhor tem certeza que Deus está falando? Aí ele, tem. Aí eu virei para ele e falei assim, então pode me mandar para debaixo de uma árvore. Se é Deus, o que eu vou fazer, bispo? Quando Deus está mandando, o que a gente faz? Obedece. Né? Obedece. E aí ele falou assim, eu vou dizer o lugar. Você tem a chance de sair daqui da sala e voltar para Cariacica, mas se eu disser o lugar, não tem mais argumento, você está nomeada, você vai ter que ir. Eu falei, não pode dizer. Aí ele disse, Central de Muriaé. Quando ele disse Central de Muriaé, eu dei um susto, tomei um susto e disse assim, o senhor está maluco? Central de Muriaé? Uma igreja extremamente conservadora. Eita. Uma igreja centenária, só pastoreada por homens fortes, por ministérios longos. O senhor vai me mandar para lá? Eu vou matar aquela igreja. Ou aquela igreja vai me matar. Mas vai ser uma tragédia. E aí ele me disse o seguinte, não vai ser uma tragédia. Porque aquela igreja tem muito potencial. E você tem todo o perfil para explorar o potencial daquela igreja. E eu tenho certeza absoluta que Deus falou comigo. E agora você já está nomeada, você tem que ir. Ai, não tinha opção isso. Eu fui chorando, né? Como eu já comentei com o senhor hoje, foram 6 meses, chorando todos os dias. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é que Deus me deu uma visão para Muriaé. Deus me deu uma visão para aquela igreja, Deus me ensinou a amar aquele povo e Deus tem nos abençoado poderosamente naquele lugar. Quando eu fui para Muriaé, o meu sentimento era que eu estava sendo escondida. Porque eu estava indo para o interior de Minas Gerais. Eu estava indo para um lugar que não tem aeroporto. Tudo iria ficar mais difícil para mim. Aí eu pensava assim, aqui eu vou ficar escondida, ninguém vai me encontrar aqui. Eu só vou ser uma pastora de uma igreja local. Só que Deus tem a forma dele de trabalhar, né? E foi o lugar que o meu ministério cresceu a nível nacional, né? Onde o Brasil todo conhece meu ministério. Num lugar improvável. Lugar improvável. Provável. Mas no centro da obediência. Exatamente. Que benção. Eu tô sem palavras. Mas eu tava vendo a senhora falando e pensando em mulher líder, pastora. Pra gente que é liderada, é muito importante a gente ter uma figura feminina. Muito. Porque a gente precisa se espelhar em quem segue Jesus, né? Então, assim, eu aprendo muito com a minha pastora, que é a pastora Jeane. Ela me ensinou inúmeras coisas. Eu me inspiro no casamento, na mulher de oração que ela é. E, lógico que eu me inspiro nos meus pastores também. Mas é diferente, né? Então, imagina, assim, como deve ser para as mulheres que receberam você lá. Né? Porque você falou que só tinha pastores homens fortes. Então, chegou uma figura feminina líder lá. Como é que deve ter sido para elas? É muito importante isso. Sim, hoje nós somos uma equipe de 6 pastores. Da equipe de 6 pastores, são 3 mulheres. Né? Então, hoje nós somos 3 pastoras na igreja local. Fantástico. Fantástico. Aí ela já chega em Muriaé com uma história. Uma história. Porque quando ela chegou em Cariacica, ela chegou para fazer acontecer. Em Muriaé já tem uma igreja com 300 membros, né, que no contexto brasileiro já é uma igreja grande. A média de igreja no Brasil é de 80 pessoas, você imagina. Então, mas ela vinha da igreja, já tinha passado dos 1000 membros? Lá em Cariacica, não, ainda não, bispo. Ainda não. Ok. Mas era uma igreja que já estava muito forte. Né? E você vai para aquela igreja e já tem uma história. Então, eles te recebem, que você já tinha ali o quê? 13 anos? 14 anos. 14 anos, né? 14 então, anos. Já tem uma história. Já é diferente, né? Enfim. E aí começa um novo trabalho. E os novos desafios. E a gente está falando aqui sobre a questão das dificuldades do ministério feminino, né? Da mulher pastora, da mulher que administra também, da mulher que vai ter que lidar com o prefeito eventualmente, vai ter que lidar com a membresia ou algum órgão da sociedade, enfim. E aí, você me contou a história de ter que colocar abaixo um prédio. Porque assim, a igreja era uma igreja centenária, que você falou. Sim. Uma igreja centenária. Você imagina, comparando aqui, igreja congregacional. Certo? Imagina chegar um pastor e dizer, eu vou derrubar esse negócio aqui.
Meu Deus, é muita ousadia. Pois viu? é, eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco isso aí. E aí é uma mulher, né? Alguém diz assim, eita, essa mulher, se fosse aqui, é mulher paraibana. Essa é a retada. Eu falo que existe uma fala preconceituosa, bispo, que eles falam assim, essa mulher é um homem de saia. Eu falei assim, essa fala é preconceituosa. Ela é um homem de saia. Eu ouço muito essa frase. Né? Então, quando a gente chegou em Muriaé, a gente tinha uma igreja conservadora, mas uma igreja saudável, bispo. Uma igreja cheia. Sabe aquele templo cheio? Um templo cheio. Uma igreja atuante. Dentro do viés conservador, uma igreja fantástica. Eu até mesmo me perguntava, o que eu vim fazer nesse lugar? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Vou fazer o que aqui? Só que aí, eu passei meu período de luto, de ter saído de Campo Grande. Porque o que acontece? Quando eu saio de Campo Grande, eu deixo uma igreja para trás. Eu lembro, bispo, que a minha nomeação aconteceu em Belo Horizonte. E quando eu fui para Vitória, quando eu cheguei no aeroporto de Vitória, a minha igreja estava inteira no aeroporto, me esperando. E todos dizendo assim, nós vamos sair da igreja metodista. Nós vamos sair, nós não vamos ficar, pastora. Você vai abrir uma igreja para nós, mas nós não vamos obedecer o bispo. Você não vai para Minas Gerais. E havia um grupo de amigos, todos os pastores do Espírito Santo estavam no mesmo voo, praticamente. Eu virei para os meus amigos e falei, agora vocês me ajudam aí. Segurei as lágrimas, né? E disse para aquele grupo assim, olha, eu prego honra e obediência. E eu ensinei vocês a me honrar e a obedecer a minha voz. Nós vamos honrar e vamos obedecer à decisão do bispo. E se vocês me amam, vocês vão amar e receber o pastor que está vindo para cá. E trabalhar com ele. Essa foi a minha fala. Eu mantive essa fala junto com a igreja. Tudo que vocês fizeram por mim, vocês vão fazer para ele. E eu sou muito amiga desse pastor que foi me substituir. No último ano de ministério dele, quando ele assumiu a igreja que eu fui pastorear, o bispo tinha me colocado como mentora dele por 2 anos. Eu não acredito que estava no coração do bispo levá-lo para o meu lugar. Né? A questão da mentoria que o bispo me fez fazer com ele foi mais uma questão mesmo pastoral. Mas quando eu entrego o meu relatório de mentoria na Assembleia, no nosso concílio, né? Para todo o grupo, para aprovar o nome dele para ser consagrado a presbítero, o bispo só me dá um sorrisinho assim, ali naquele sorriso, eu entendi que foi a hora que ele decidiu colocar o Orlando no meu lugar. E ali eu acho que ele falou assim, já sei quem que eu vou colocar no lugar da Rosângela, que vai dar certo. E deu muito certo, né? Porque ele realmente é um homem de Deus. E aí a gente vai para Muriaé em luto. Eu estou deixando o meu povo para trás, estou deixando a minha igreja. Bispo, foi tão forte que quando eu encontrava com algumas pessoas na rua que tinham rostos, né, familiares, as pessoas de Cariacica, eu chorava, meu coração disparava. Quando eu me dava conta que eu estava no centro da cidade de Muriaé, lágrimas desciam no meu rosto, no meio da rua, porque eu vivi o luto, né? Mas aí eu comecei a pedir a Deus que eu precisava que Deus me curasse para eu permanecer pastoreando aquela igreja. Porque eu olhava para o povo de Muriaé, eu não me identificava com o povo e nem achava que eu amava o povo. E eu olhava para a cidade, eu achava a cidade horrível. Eu falava assim, uma cidade feia, um povo que eu não amo, um lugar que eu não quero estar. Não dá para eu pastorear esse lugar. E fui fazendo uma depressão transitória, né? Nossa. E aí, quando eu me vi num quadro de depressão e sem condições de pastorear aquela igreja, eu busquei um grupo de irmãos, como eu contei para o senhor, para orar comigo. Né? E esse grupo de irmãos que estão lá até hoje comigo, sabe? Que foram no monte comigo por uma semana orando todos os dias até Deus falar no meu coração, Deus usou aquele grupo para orar, para me apoiar naquele momento, que eles não sabiam o que eu estava orando. Eles oravam, eles cantavam, eles liam a Bíblia, eles faziam tudo. Eu em silêncio. E no meu silêncio era, Senhor, me tira daqui. Ou me tira daqui, ou me dá uma visão para essa igreja. Se o Senhor não me der uma visão para essa igreja, eu tenho que ir embora.
E Deus me deu uma visão para a igreja. E na visão que o Senhor me deu para a igreja, era uma igreja que... Muriaé, nós somos um eixo que liga Rio, liga Belo Horizonte, liga Vitória e encaminha para a Bahia. Então, nós estamos no eixo estratégico. E nós estamos no eixo onde eu acesso inúmeras cidades pequenas e uma parte muito rural, onde a condição financeira das pessoas são mais deficitárias. Então, qual é o nosso projeto? Nós sermos um centro de treinamento. Eu sempre falo, nós não estamos construindo um grande templo, nós estamos construindo um centro de treinamento, um lugar aonde vai ser acessado com facilidade, onde nós vamos inspirar pessoas para servir melhor o Senhor, servindo pessoas. Essa é a nossa visão. Dentro dessa visão, contemplava a demolição do nosso templo, como eu contei para o senhor, a demolição do nosso templo, que cabia 300 pessoas, o prédio educacional, a casa pastoral centenária e uma quadra de esporte que ficava no fundo do templo. Então, demolir, jogar isso tudo no chão, mexeu com a cidade inteira. Meu Deus. Né? Mexeu com a igreja, mexeu com a cidade inteira. Eu não sou conhecida na cidade, bispo, como alguém que está construindo um grande templo. Eu sou conhecida na cidade como a pastora que derrubou a igreja. Aonde eu chego... você é a pastora que derrubou a igreja. Derrubou a igreja. E contei para o pastor, sabe, Gabi, de forma muito interessante. Não tem o Templo Salomão? Sim. De Salomão em São Paulo? Sim, sim. Né? Aí eles brincam que lá é o Templo da Salomoa. Isso é muito comum. Que loucura, gente. Pois Dá um filme essa história. Pois é. Dá um filme, tô Incrível. falando. Então, assim, demolir tudo, bispo, sacudiu a cidade. Bispo, mas a geografia em torno da nossa igreja mudou. Começaram os investimentos. Casas simples se tornaram prédios enormes. O comércio, que era totalmente precário, teve um alto investimento. Em torno da nossa igreja, o investimento, você não tem noção. E todos eles dizem, é por causa da visão da igreja. A igreja despertou investimento para a cidade. Olha só. Isso é muito lindo de ouvir, Que fantástico. sabe? Então, assim, a igreja é super respeitada na cidade, bispo. É algo gostoso de ver. Eu fiquei impactado com a história dela, né? E o templo que ela está construindo, para você que está nos acompanhando, é simplesmente para 3 mil pessoas. Então, se você que é de Vitória, por exemplo, está sabendo agora que a Assembleia de Deus, que é uma igreja, a maior igreja da cidade de Vitória, vai construir um prédio para 3 mil pessoas, está aqui uma pastora de uma igreja metodista que está construindo um templo para 3 mil lugares. Eu estou impactada. Impacta ou não? Claro que impacta. E quando ela falou nessa questão de a igreja ter atraído, né? E nós estivemos lá na nossa construção com ela hoje pela manhã, ali tem um lado que é um bairro populoso e um lado que é virgem, porque houve um processo de inventário de 30 anos e agora o primeiro investimento lá é de quem? É da Igreja de Jesus, né? E Deus permitiu que a gente fosse para ali. E eu creio que aquele lugar vai se tornar um lugar que mais na frente alguém vai dizer assim, quem primeiro chegou aqui? A Igreja de Jesus. Não importa se ela é anglicana, não importa, importa a Igreja de Jesus está chegando ali e vai atrair outras coisas. Então, pastora, bom, parabéns demais, muito, muito honrado em recebê-la, feliz por conhecer sua história, mas eu devolvo aqui para a nossa host, porque pode ser que tenha alguma coisa mais aí que a gente não tenha abordado, enfim, né? Eu tô curiosa um pouco para saber como é a juventude da igreja. Como é a juventude? Apaixonante. É uma juventude muito ativa, viva. Hoje nós somos uma igreja contemporânea, né? Uma igreja com uma eclesiologia contemporânea. Então, assim, é uma juventude muito atuante. Inclusive, nós temos uma conferência linda, Gabi, que valeria a pena você conhecer, no feriado de maio, que chama Hope Conferência, que é a conferência dos jovens da igreja. É fantástico, é muito bom. Que legal. Inclusive, voltando ao assunto, quando ela falou sobre a igreja ter impactado os arredores com investimento, investiu, né? Investiu lá, então a economia, tudo mudou. Eu pensei logo na nossa construção, né? Porque a gente tá vivenciando esse desafio agora e realmente é muito inspirador ver que quando a gente tá obedecendo a Deus, mesmo que pareça loucura, né, bispo? Tu sabe que
nesse momento, Vale a pena. ela está em construção ainda, está dentro desse ambiente lá, né, da construção e tudo mais. Já mudou para cá, mudou para lá, mas o ambiente que eles estão agora fazendo os cultos, por exemplo, onde é que você ouve, quando você fala assim, ouviu falar assim, praça da alimentação, você lembra de quê? Shopping. Pronto, pois é, ela disse que o culto dela atualmente está acontecendo no que vai ser a praça da alimentação. Estou chocada. Pois positivamente chocada. Estou positivamente chocada. O nosso templo, saindo do estacionamento, o primeiro acesso é na praça de alimentação. Vai ser na praça de alimentação. Que bênção. Isso é o que bem. Deus faz quando o cenário parece improvável, mas você escolhe honrar e obedecer. Como você falou. Aí ele te coloca lá. Deuteronômio 28 fala isso, né? As bênçãos que Deus promete mediante a obediência. Né? Mas também tem as maldições mediante a desobediência, né? Claro. E assim, a gente tá chegando no nosso tempo. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, assim, que tem um livro que eu amo, que é Coisas Maiores, de Stephen Furtick. E ele fala assim, se Deus nos chama para fazer algo grande, por que a maioria das pessoas não experimenta esse algo grande? Escolhe ficar na superficialidade ali. Por quê? Porque assim, você poderia ter escolhido ficar na zona de conforto, né? Na minha igreja, com o meu povo aqui, numa cidade bonita. Mas você não viveria o que Deus tinha para sua vida. E para as pessoas, através da sua vida, né? Então, por quê? Assim, e aí, veja, aquela coisa assim, vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando ela foi para Moriaé, puxa, Moriaé, Senhor, o que o Senhor quer dizer lá? E ela disse que foi o que projetou ela a nível nacional, né? Então, uma boa pergunta, Gabi. Hoje, bispo, apesar da gente estar no interior, pastores de várias denominações, principalmente da nossa denominação, pastores de várias partes do Brasil vão visitar Moriaé, né? Porque eles querem ver. Às vezes alguns me procuram, Rosângela, eu quero ver o que está acontecendo aí. Aí eu até oriento eles, gente, tem igrejas melhores, porque eu ainda estou construindo, meu projeto ainda não está pronto. Aí eu cito Carlito Paz, cito outros, né, lugares que eles podem irem, que muito mais inspirador. Aí eles falam, não, a gente quer ver aí. O que está acontecendo aí? Né? Então, assim, é só a mão do Senhor mesmo, né? É só a graça do Senhor mesmo. É verdade. É porque nós não temos aqui o tempo suficiente para tanta história boa. Eu diria que de tudo que nós conversamos, né, eu, a senhora e Jeane, a oração, a ligação espiritual, né, com o Senhor, os jejuns de muitos dias sem pôr comida na boca, apenas água, né? Isso tudo fez a diferença, sabe? A gente precisa aprender isso. Quando eu for fazer algum trabalho aqui de disciplinas espirituais, a gente vai convidá-la, porque assim, e tem uma coisa, viu? Ela diz assim, gente, a gente vai jejuar, e ela pega aqui pastoral, todo mundo vai ter que jejuar. Só para você ter ideia agora, bispo, do dia 16 de janeiro até dia, acho que 30 ou 31 de janeiro, são 12 dias, a minha equipe fica toda só de água. Olha aí. E a minha equipe toda de pastores. Meu Deus. A equipe pastoral. Toda Está escutando isso? Só com água. É que Pastoral Ressurreição, estão ouvindo, que a gente está ouvindo aqui. Então, assim, atenção, se preparem, janeiro está chegando aí. Se preparem. Ano da unidade. É o ano da unidade. Olha aí, todo mundo junto no jejum. Inclusive a gente. Eu não quero essa pastora nunca mais aqui. Todo mundo que tem chamado. Mas esse é um ponto fortíssimo, eu diria, do seu ministério, do seu testemunho, que nos abençoa, né? A gente sabe que o Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, as suas histórias regadas à oração, a lágrimas, eventualmente, é aquele que sai andando e chorando e plantando a semente, vai voltar com grandes feixes. Amém. Então, Deus abençoe, parabéns por esse trabalho lindo, e eu tenho que ir em Moriaé. Tem que ir, bispo. Gabi, você quer uma resposta para essa pergunta dentro do meu ponto de vista? Quero sim. Eu acho que o que mais nos faz ter medo é a ausência de intimidade. Quando Deus me deu a visão para a Central, em frente à Central tem uma avenida que, quando eu fico na esquina, eu vejo ela toda de frente. E eu estava de frente ao templo, bem longe, assim, né? Que tem um restaurante em frente, olhando o templo lá nos fundos, assim, da avenida.
E eu falei com Deus assim, Deus, se eu fizer o que o Senhor está mandando, isso chorando, no meio da rua, bispo, eu vou sofrer muito. Eu sei tudo que eu vou passar, de humilhação, de rejeição, de incompreensão. Eu não quero passar por isso. Eu não estou com vontade de te obedecer nisso, porque eu sei o quanto que eu vou sofrer. E aí eu ouvi uma voz de Deus, que eu posso garantir para vocês que era a voz de Deus. Deus disse assim, se você não quiser fazer, Rosângela, pode ficar aí, mas você vai ficar sozinha. Agora, se você quiser que eu vou com você, eu vou te sustentar. E Ele tem me sustentado até aqui. Se você disser, pastora, você não tem medo? Tenho. Eu tenho medo, porque eu falei para o bispo que eu nunca fiz porque a gente tinha suprimentos para eu poder sacar na hora que eu quisesse. Sempre foi provisão de Deus. Sempre foi intervenção milagrosa de Deus. Então, eu tenho medo? Tenho. Se você me disser assim, não dá vontade de desistir? Dá vontade. Uns 15 dias atrás, a minha secretária estava fazendo uns vídeos e, por acaso, ela acessou o vídeo de demolição do templo. E aí ela me chamou, pastora, vem aqui para você ver o negócio que eu encontrei. Aí ela estava passando o filme de demolição do templo. Me deu ansiedade, bispo. Meu coração disparou. Eu falei, como que eu fui fazer essa loucura? Aí, conversando com a minha liderança, eu falei assim, gente, me deu crise de ansiedade na hora que eu vi a demolição. Como que eu pude fazer aquilo? Aí eles brincaram comigo. Agora? Depois que tudo já aconteceu. Né? Mas por quê? Eu só foquei na voz do Senhor. Amém. E mais nada. Amém. Se eu não tivesse focado na voz do Senhor, eu teria parado. Eu teria ficado lá sozinha. Então, eu acho que o que nos dá muito medo é a ausência de uma intimidade mais profunda. Porque quando a gente está realmente numa intimidade profunda com o Senhor, Ele nos dá tudo o que precisamos para superar o medo. E aí Ele nos impulsiona a nos movimentar. Eu estou chocada. Você está chocado, mesmo? Não sei. Não sei o que falar mais, né? Eu estou feliz, né? Eu estou feliz com ouvir tudo isso, essa intimidade. Muito boa, né? O medo é falta de intimidade com o Senhor. O medo é gerado, talvez ele seja expandido, porque o medo ele existe, né? Mas ele é expandido pela falta de intimidade com Deus, né? É porque esse medo, como eu falei, o medo a gente vai sentir, né, bispo? Claro, do ser humano. Claro. O medo é um sentimento de proteção. De proteção, claro. Nós vamos sentir. A questão não é não sentir medo. A questão é se deixar paralisar pelo medo. A intimidade não nos deixa paralisar. Né? Nós vamos com medo. Vamos com medo mesmo. Nossa, foi muito abençoada. Que bênção. Muito abençoada. Que bênção. E eu queria parte 2, 3, 4, 5. Tô cheio de perguntas aqui, meu Deus. Você vai pra Hope Conferência? E você faz um episódio 2. Isso aí. Galera da equipe, por favor, todo mundo, microfonezinho no lapela. Vamos embora pra Minas. Atenção, equipe Pastoral Reis, se prepare. Jejum. A gente precisa aprender com as experiências positivas. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu queria instigar você que está assistindo a comentar aqui se você foi abençoado. Se você também está chocado, feito a gente está chocado. Mas queria que você nos seguisse nas redes sociais, né? Viva.res, Anglicana Res. Segue o bispo também, ele segue Jesus. A pastora Rosângela, como é sua arroba, pastora? Do Instagram? Donato, Rosângela Donato. Pastora Rosângela Donato. Sigam ela também, gente. Eu tava stalkeando ela hoje, vários vídeos que eu fiquei, meu Deus, mandei pra galera. Gente, hoje vai pegar fogo na igreja. Se fosse vocês, eu estaria lá pra sentar na cadeira da frente pra receber mais de Deus. Mas queria agradecer sua presença, bispo também. Sempre é uma honra estar na sua presença. Prazer sempre. Quando é que vai ao ar? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, muito bem. Então gente, compartilha depois com a todo gente mundo. manda o link para ela, né? Manda o link. E boa. Bom. E é isso aí, gente. Valeu, até mais. Beijão.